Fala, sinalizadores do reino, tudo bem com vocês? Pastor Rafael passando por aqui mais uma vez para o nosso podcast Sinalizando o Reino. E vocês já perceberam que hoje eu estou num lugar diferente. É uma nova fase aqui do nosso Sinalizando o Reino, nosso podcast. Passamos aí uma temporada de 1 ano praticamente fazendo online. E Deus colocou no meu coração de a gente voltar para a mesa, para esse lugar que eu amo, tomar minha água, meu café, receber meu convidado. E hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho de um assunto muito importante para esse tempo, para um diálogo muito importante. Mas antes disso, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like, compartilhasse esse conteúdo. Nós estamos aí desde 2021 gravando podcast. Começamos na Segunda Igreja Batista Itaboraí com o propósito de edificar vidas. E estamos, desde 2021 convidando muitas pessoas. Esse é o vídeo número 100 do nosso canal, e nós estamos aí com 800 inscritos, lutando e tentando chegar aos 1.000 inscritos. E eu espero que você se inscreva no canal. Você que está chegando agora, muito obrigado, seja bem-vindo. Você que já faz parte dessa história, dessa caminhada do Sinalizando o Reino, também muito obrigado, muito obrigado. Que você continue conosco aí para esse novo tempo, essa nova etapa. Nós estamos tentando trazer conteúdos relevantes para esse tempo e com uma qualidade melhor de microfone, de imagem. Já agradecendo aqui ao estúdio, Prosperamente, pela parceria. E eu tenho certeza que vai ser um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de muita qualidade, muito bate-papo, de muita conversa boa, de muito café. E tenho certeza que vai ser uma bênção, ok? Hoje a gente está começando essa nova temporada falando de um assunto muito importante, e para esse assunto eu convidei um amigo especialista, e vocês se acostumem, porque a partir de agora a ideia do podcast Sinalizando o Reino é trazer também profissionais de áreas específicas para trazer luz a algumas questões importantes, a gente levantar diálogos importantes, e o propósito de Sinalizando o Reino é construir pontes, não muros. A gente está aqui para poder dialogar, conversar, não somos donos da verdade, mas com toda a humildade nós estamos aqui para abençoar vidas e sinalizar o reino de Deus aqui nesse tempo, ok? Então hoje eu gostaria de convidar o nosso amigo, convidei meu amigo Adriano, e ele vai se apresentar aí pra gente. Mais uma vez quero agradecer a presença dele aqui. Muito obrigado. Por aceitar o desafio. O Adriano que não tem problema com questão de mídia social, é um cara que muito fluente, muito conhecido aqui em Itaboraí. E tenho certeza que ele vai contribuir muito para o assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Adrianão, obrigado pela presença, tá bom? Obrigado pelo convite. Se apresenta aí para a galera, diz quem você é, sua área de atuação, para a gente poder saber um pouquinho mais de você. Beleza, vamos lá. Primeiramente, eu sou Adriano Oliveira, eu sou terapeuta integrativo, psicanalista, tenho pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, psicologia social e antropologia. Eu atuo aqui no município de Itaboraí com diversos temas, diversas abordagens, ansiedade, depressão, entre várias outras coisas. Um deles, o vício, que em breve vocês vão ver o porquê que eu estou falando sobre isso. O meu Instagram é tr.adrianooliveira, quem quiser me segue ali, tá? E ali eu apresento também alguns conteúdos muito bacana. Gostei muito do assunto que o Rafael me convidou para participar, porque é um assunto realmente polêmico. Ele está estourando uma bolha, e até falei para ele estar preparado ali, porque ele vai receber alguns ataques ali por estar estourando essa bolha de uma forma científica, tá? Então, eu estou aqui para falar isso, não estou aqui para descredibilizar nenhuma entidade, nem a espiritualidade, nem para dizer que não existe Deus ou qualquer coisa. Pelo contrário, explicar o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quando a gente está falando sobre a espiritualidade. E esse convite aí foi muito bem aceito, e vou trazer aqui o melhor da minha área, dos meus estudos, para a gente falar um pouco mais sobre isso, que o Rafael já vai iniciar esse assunto. Então, com isso eu gostaria que vocês deixassem aí os comentários, e a gente aproveita também para dizer que nós não estamos aqui como acusadores, apontadores, Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Itaboraí.
e já tenho esse canal aberto, né, no Sinalizando o Reino, que eu entendo que a tecnologia é uma ferramenta, né, para a gente poder abençoar, para a gente poder informar, para a gente poder trazer informações, né, para que uma palavra que está muito no meu cotidiano agora, para a gente facilitar a vida das pessoas. A gente está aqui para atrasar a vida de ninguém. Se a gente puder facilitar, ajudar com informações, somar com a vida do outro. Então, tenho certeza que eu vou receber algumas críticas, estou preparado para isso. A vida é assim, né? Desde que sejam construtivas e sejam educadas, a gente com respeito, né? A gente está aí para somar. O assunto, como o Adriano falou, é polêmico, mas ele é muito urgente, ele é pertinente, ele é atual. A gente está vivendo num tempo de tecnologia avançada, né, Adriano? A gente está vivendo num tempo de sensações, de emoções. A gente está vivendo num tempo onde tudo é muito rápido, é tudo muito instagrável, né? Então tudo é no Instagram, tudo é em tempo real, vamos dizer assim, as informações. Nada dura. Nada dura. E a gente tem percebido que as igrejas, né, a espiritualidade, ela também tem entrado por esse caminho, né, vamos dizer assim. E a gente tem vivido esse tempo. E aí, esse assunto, esse podcast surgiu de uma postagem, né, que eu vi no Instagram da página CS Lewis, e falando sobre a questão da não é adoração, é dopamina. Né? E aí, eu comentei. E você comentou isso. E eu achei interessante seu comentário. E eu fiquei pensando nisso porque é algo que já está também no meu coração, na minha percepção como pastor, e aonde também eu visito muitas igrejas, né, de várias denominações. Eu sou pastor batista, né? Então a gente percebe isso, essa mudança, vamos dizer assim, de uns anos para cá, da estética das igrejas, né, isso, da questão da música, e muitas das vezes, né, isso é meio que confundido com uma espiritualidade, uma adoração. Então, para a gente começar, para a gente poder já definir o que é essa questão das sensações, da questão da emoção, o que isso tem a ver na questão biológica, na questão do corpo humano. Para explicar por que a dopamina, né, muita gente está chegando e não sabe. Então, por que colocou isso? Não é adoração, é dopamina. O que seria, então, essa questão da dopamina? Então, como é gravado, deixa eu só trocar minha cadeira que eu tô afundando aqui. Eu já subi ela umas 3 vezes e eu tô afundando. Fica à vontade. Deixa eu pegar essa daqui. Acho que agora vai. Melhor? Já. É porque ela tá descendo o tempo todo. Vou colocar aqui. Então, essa questão da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nós temos no nosso organismo e ele é liberado durante algumas ocasiões. Na verdade, quando a gente fala sobre a dopamina, eu costumo associar que é o hormônio mais viciante, é o hormônio do vício. Então, uma pessoa que tem vício, seja no que for, uma droga ou alguma prática, no organismo dela é liberada a dopamina. Então a dopamina nada mais é do que aquela sensação de euforia que a gente sente antes de uma atividade que a gente vai fazer ou o uso de uma droga, durante e quando termina esse prazer que a gente sentiu, o nosso cérebro vai buscar mais. Então é por isso que quando eu falei aqui sobre a questão de que eu atuo com vícios, é porque a dopamina está muito presente nas minhas abordagens diárias. Porque a dopamina é exatamente isso. É aquela sensação de prazer que o nosso cérebro tem e que vai fazer com que a gente busque mais. Então, algumas igrejas têm utilizado isso essa ingestão de dopamina, que é o que está acontecendo, quando você falou música, iluminação, entre outras coisas que eu também vou falar. Sim. Mas, basicamente, a gente precisa entender isso, que a dopamina é um neurotransmissor que faz com que a gente tenha uma sensação de prazer muito grande, imediata, e quando ela esgota ali naquele momento, depois que a gente termina, o nosso cérebro precisa de mais, porque é muito prazeroso. Então, o nosso cérebro vai querer que a gente repita aquela atividade ou aquela prática para que seja liberado novamente essa dopamina na gente. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Nós somos crossfiteiros, nós gostamos de crossfit e de atividade física. A atividade física é um bom exemplo, né? Sim. Dessa questão dessa liberação de dopamina, e você chega ali e depois quando você sai com aquela sensação de querer mais, né? Exatamente. Então,
acho que é um exemplo interessante que as pessoas estão ouvindo, estão vendo. A gente também, só para lembrar que nós também estamos no Spotify. Então esse episódio vai para o Spotify também. Você pode ouvir ali na sua academia, no carro. Então a gente também tá no Spotify. Então, assim, eu tenho percebido de um tempo para cá um movimento intencional em relação à espiritualidade, né? Nesse sentido, né? De você gerar, né? na pessoa, na pessoa que está dentro de uma igreja, né? Estou falando da minha questão da religiosidade, da espiritualidade, esse tipo de sensação, né? Porque nós vamos lá e nós adoramos ao Senhor, tudo bem, e o grande questionamento, e agora saiu um censo, né, atualizado da questão dos católicos e evangélicos, nós somos mais de 80% de cristãos no Brasil. Então o Brasil é considerado hoje mundialmente um país cristão, correto? Só que mesmo com todas as outras religiões. Mesmo com todas as religiões presentes também, mas é a maioria, né? A questão da religião evangélica tem crescido muito, chegando quase a 30% da população. O meu questionamento pessoal em relação a isso o que isso tem afetado na sociedade realmente, de prático e de mudança, né? A gente vê uma sociedade brasileira corrupta, caída, e essa conta, né, não fecha. Então o meu pensamento, e trazer esse assunto para uma reflexão, para a gente trazer para a mesa, para a gente pensar e refletir, se o meu ir para a igreja realmente tem transformado a minha vida na sociedade. Porque quando eu estou dentro de um ambiente religioso, há uma liberação de dopamina natural, mas eu preciso também entender que a minha fé é uma fé racional. E o que eu estou entendendo ali, que não é somente uma sensação de uma boa música, de uma iluminação, de sensações, né, e de palavras também, vamos dizer assim, né, de gatilhos, né, de frases, né, que a gente percebe. É uma percepção minha em relação a isso. Eu não sei se você, né, pode falar em relação a isso, dessa questão prática, né? A gente entra dentro da igreja, é como se a gente abastecesse e chegasse na segunda-feira, a gente já está vazio daquilo ali novamente. E aí é uma crítica construtiva pastoral em relação a isso, entendeu? E isso que você está falando aí do impacto, primeiro, a gente precisa entender que essa não é uma mudança brusca, ela não aconteceu agora, né? Dentro da psicologia existe um campo de estudo que se chama neuroteologia ou neurociência da teologia, que já existe há muito tempo. E o que esse campo visa estudar? Exatamente entender como que o corpo humano tem reações fisiológicas dentro de questões espirituais. Então, esse campo de estudo ele não visa dizer que não existe Deus, que não existe Espírito Santo ou qualquer outra questão religiosa. É entender como que a fé dessa pessoa, a espiritualidade dessa pessoa, molda a mente e o corpo dela. Inclusive, quando a gente fala sobre a questão de milagres, eu até citei aqui a Igreja Católica, a Igreja Católica tem essa preocupação de fazer esse estudo para entender se aquela cura, por exemplo, que aconteceu, foi uma cura espiritual ou foi uma questão psicológica, porque existem reações. Então, quando a gente fala sobre pessoas que estão indo para algumas igrejas que utilizam de técnicas para atingir, para liberação de dopamina, isso também vai causar um ponto legal na pessoa, só que aquilo vai ser momentâneo. E se a gente for usar até a base da neuroteologia, a gente vai conseguir separar e falar o que é espiritualidade e o que é puramente psicológico. Entendi. Então, você consegue visualizar isso claramente. A gente consegue saber exatamente qual que é a diferença. Então a gente vou usar um exemplo aqui, sei lá, a gente pensa naquela igrejinha lá no final do bairro, onde só tem a pessoinha lá tocando um pandeiro, vamos colocar assim. Sim. E dentro dessa igreja existem pessoas que estão tendo uma liberação de dopamina, que está tendo uma mudança, porque ela está sendo causada 100% pela fé dela, pela espiritualidade, pelo Espírito Santo, seja como for. E se a gente pega uma dessas outras igrejas que estão chegando agora, isso não está acontecendo porque é uma
influência do Espírito Um Santo. movimento natural da espiritualidade. Exatamente. Ela está acontecendo porque está sendo induzida a ela ter sensações que ela vai confundir com a espiritualidade. Então ela vai sair vazia. Entendi. Porque acontece, a gente aqui não está aqui entrando no campo da experiência pessoal religiosa, né, da espiritualidade de ninguém, ok? Então, assim, a gente sabe, né, que hoje os louvores, as músicas, elas só fazem parte da liturgia de um culto. Isso é importante. Eu toco lá na igreja, instrumento e tal, e a gente escuta música, a gente não é nada contra isso. Mas é que a gente está falando aqui dessa intencionalidade, né, de fazer, de certo momento, uma manipulação, vamos usar essa palavra, né, para poder levar aquela pessoa a entender que ela está adorando, mas na verdade já está liberando uma sensação, um prazer. E por que eu estou falando isso? Por que a minha crítica em relação a gente costuma dizer dentro da teologia que o crente de verdade não é o crente de domingo. O crente de verdade é o crente de segunda-feira. É quando ele vai pro chão da vida, na realidade ali, que ele não está dentro do seu ambiente de conforto, né, ali, e também ele está na questão dele, da espiritualidade dele na prática, né. Sim. Então, tem aqui a questão da postagem, né, e depois o autor vai colocando, então ele colocou aqui, reuniões viraram experiências, alguns cultos viraram eventos, né, grupo de oração virou espetáculo e altar virou um palco. Não estamos mais formando discípulos, estamos treinando consumidores. E aí a gente sabe que isso é uma realidade que precisa ser dita, né? A igreja, ela tá com o tempo, com o passar dos anos, ela vai mudando, entendeu? Tudo tem que evoluir. Ela tem que evoluir, ser terminado algumas situações, mas ela não pode se adaptar totalmente às questões, né, mundanas, né, que as pessoas falam, né? Eu não diria nem adaptar, eu diria mudar realmente, né? Porque adaptar, eu sou a favor dessa adaptação. O problema é a mudança. É você deixar de lado a espiritualidade para criar uma experiência imersiva, que é o que acontece. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso porque também. O ambiente da igreja, por exemplo, né, quando eu gosto muito de igrejas antigas. Inclusive, né, as catedrais, as construções católicas, as igrejas católicas antigas. Eu tenho essa conexão, né? Quando você entra num ambiente, né, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você entra num ambiente, aquele ambiente te dá uma credibilidade de espiritualidade. Vamos dizer assim. Eu tô entrando, não que o ambiente em si é a espiritualidade, mas você é imergido, né? Então, por que eu tô falando isso? Teve uma pessoa que chegou na minha igreja lá na CIB de Itaboraí, ela falou assim para mim, olha que interessante, né? Aí são questões de experiência, né? Olha, me senti muito à vontade aqui, porque quando eu entrei aqui, eu percebi que estava entrando dentro de uma igreja. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Por quê? E aí eu fiquei curioso, eu perguntei, né? Por que você está falando isso, né? E ela falou, não, porque eu já entrei em algumas igrejas que parecia que eu estava entrando em um show. Sim. E aquilo me incomodou muito. Eu não consegui me concentrar na espiritualidade, na adoração, na mensagem, porque era tudo muito intenso e eu não consegui. Então, eu falei assim, beleza, entendi, respeitei. E não perguntei quais foram as igrejas e tal, mas eu percebi essa nuance, né, essa questão. E para essa geração, né, nós somos geração 80, eu também. Então, mas essa geração que já está inserida dentro desse contexto, é meio que natural já para eles serem inseridos dentro desse contexto. E esse religioso. é o problema, Esse é o acreditar que isso é a espiritualidade. E é normal. E é a única forma de ser. Você falou essa questão aí de experiência. Uma vez eu estive na Tunísia e eu entrei numa Meca, né, aquele local lá onde os árabes vão, os muçulmanos vão fazer as orações e tal. E era nada mais, nada menos do que uma sala redonda, sem nada dentro, silêncio absoluto. E eu posso dizer que eu tive uma experiência ali espiritual, de sentir algo além. E não tinha luz, não tinha fumaça, não tinha luzes coloridas piscando, o puro silêncio. Apenas isso. E é exatamente esse o ponto que eu falo que tem uma diferença sobre uma experiência
imersiva e uma espiritualidade, onde dentro de um silêncio eu consegui ter uma experiência espiritual, que não fui induzido por absolutamente nada para confundir algo. E eu nem pratico a mesma fé que eles, né? Mas acredito que Deus é o mesmo para todo mundo. Então eu tive essa experiência. E quando a gente olha hoje para algumas igrejas, é todo um espetáculo. Vou usar isso já que na postagem fala sobre um espetáculo. Então você entra nessas igrejas, já é tudo escuro. Você entra, a iluminação ela é uma iluminação baixa. Quando você chega, geralmente eles vão estar com algumas cores de luzes específicas, que pode ser o azul ou o roxo, que são as luzes que trazem para a gente, fazem o nosso cérebro liberar alguns hormônios que vão trazer a sensação de relaxamento, de calma, de tranquilidade. E geralmente essas são as primeiras cores que essas igrejas utilizam quando você entra, porque você já tem que estar numa experiência de imersão. Já vai começar a te conduzir para um estado emocional e psicológico. Então você já começa a entrar num estado de relaxamento. Eu esqueci de dizer, mas eu também atuo com hipnose. Então quando eu estou falando sobre isso, como levar você a ter um relaxamento profundo, a um estado de transe, é porque eu vou dar sugestões dentro ali do meu trabalho que vão causar alguns efeitos dentro do seu cérebro. Então, isso que eu estou falando não é uma suposição. Uma opinião. Não é minha opinião, isso é ciência. Hipnose é ciência. Então, a gente já começa com essa parte. Em seguida, começam ali, geralmente, alguns louvores de formas mais calmas, mais tranquilas, que, como você falou, faz parte realmente da liturgia. Você toca, isso é legal. Só que aí a gente tem algumas outras coisas. A batida ela vai ser de uma forma diferente. Às vezes vai existir ali um grave de uma bateria que vai tocar quase que de forma imperceptível de acordo com as batidas do nosso coração. Então, se eu quero fazer com que a pessoa sinta aquela calma, aquela batida vai ser assim. Porque vai induzir o seu coração a bater nessa mesma frequência. Então, você vai dar uma baixada na sua adrenalina. Quando eles começam a pregações mais enérgicas, essas cores vão mudar. Eles já vão tirar a cor azul e roxa e vão colocar um amarelo, um laranja, um vermelho. Entendi. Essa batida já vai ser muito mais intensa para alterar essa forma como você está sentindo. E isso não é também uma questão que a gente está muito longe. Se você for assistir qualquer filme, tem uma sonoplastia. A sonoplastia ela não está ali de bobeira. Ela está ali para fazer você ter uma experiência com aquele filme e sentir que você pertence àquilo. Você sentir a emoção real que aquele filme quer passar. Então, isso está sendo aplicado dentro dessas igrejas. Então, flashes de luz, quando está aquele ápice lá das emoções, você vai ver que algumas usam flashes. E esses flashes são virados para as pessoas. Ele não é virado lá pro, vou dizer, palco, como está escrito ali, tá? Então, ele não é virado para dentro do palco, para o pastor, para aquela pessoa que está falando. Ele é virado para o público, porque esses flashes também vão causar uma confusão mental no nosso cérebro. A partir desse momento, existem outras coisas que podem acontecer, como, por exemplo, eu dizer que agora você já está tendo uma experiência e falar que Deus ou o Espírito Santo está dizendo para você dar seu carro. Nesse momento, a pessoa ela vai dar o carro porque ela tem essa certeza que o que ela está sentindo é Deus, é o Espírito Santo, e ela está totalmente à mercê da vontade de uma outra pessoa. Não estou dizendo que isso é 100% errado, tá? Cada um oferece ali para Deus ou para a igreja o que quiser. Isso é uma liberdade que cada um tem. O problema é algumas pessoas utilizarem desse mecanismo para conseguir atingir algo que não tem nada a ver com Deus, Espírito Santo ou espiritualidade. Tá? Então, esse é todo um processo. Um processo. Realmente a gente percebe que essas variações, e eu já fui, isso geralmente acontece muitas nessas questões, nessas que a gente tem hoje, chamado mega igrejas, né? Mega churches. Sim, né? que agora tudo é church. Porque já tudo hoje é americanizado. Eu sou contra essa questão americana. É tudo
mas tudo bem, aí é pessoal, não tem problema nenhum. Mas a gente e eu não vou te dizer o porquê isso, tá? Também eu sei que tem alguma coisa intencional em relação a isso aí. Então, assim, a gente tem percebido essa espiritualidade, né, sendo... Está cada vez mais distante. Vai sendo mais distante. Isso estou querendo dizer que as pessoas elas vão vivendo uma vida mais vazia. Então ela precisa semanalmente ter essa dose de ânimo. E aí a gente percebe que a igreja, de uma forma geral, está sempre... lembrei que eu ia falar. Está sempre procurando fazer algo para atender à vontade humana. Eu vou falar sobre isso também. A gente perdeu essa vou falar a questão aqui de igreja, de teologia. A gente tem esquecido, e aqui eu vou falar tranquilamente em relação a isso, a gente tem esquecido que nós vamos para a igreja assim, para receber as bênçãos, mas a intenção número 1, a primícia de você frequentar uma igreja é você adorar a Deus. Sim. Então você está indo para adorar ao Senhor com seus irmãos de fé na comunidade de fé chamada igreja. Eu acho que o que a gente recebe é só uma consequência da adoração. E se Deus quiser dar também. Exatamente. E a gente está entrando no campo da teologia que fala da soberania de Deus. Então se eu vou lá para receber uma cura, eu vou lá para receber uma bênção, um milagre, um carro, uma casa. Então isso aí não é prioridade para Deus. Deus quer que, na verdade, Ele quer um coração quebrantado. Ele vai falar um pouquinho na postagem sobre isso. Então a gente não pode entender que nós somos consumidores da fé, né? Então, infelizmente, muitos líderes religiosos, eles captaram essa questão aí da dopamina, da formação desse ambiente, né? Propício para eles manipularem. E a fé, as pessoas, elas ficam à mercê e ficam vulneráveis. Porque elas estão... nessa questão que está vivendo hoje, né? Sim. Depressão, ansiedade, então a pessoa realmente fica muito vulnerável e a gente percebe essas técnicas sendo usadas de forma intencional e muitas das vezes de má vontade mesmo para poder manipular e ter um benefício próprio. Então você que está assistindo a gente aí, o meu conselho que eu dou para você é que você fixe a sua espiritualidade em Cristo Jesus. Que você vá para a sua igreja, a sua comunidade de fé, para adorar ao Senhor. Entendeu? Entregue o seu coração, quebrante o seu coração. Seja um ambiente de luz apagada, seja de luz acesa, não sei qual é a sua denominação, mas que você entenda que o seu coração precisa ser oferecido em sacrifício vivo ao Senhor, que é o seu culto racional. É o que o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, nosso culto racional ao Senhor. Então nós não podemos deixar a nossa racionalidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade de fora disso, da razão, da espiritualidade. Então, a gente precisa entender que nós precisamos adorar ao Senhor. E fora de tudo isso, porque as pessoas são manipuladas e muitas vezes elas reconhecem e continuam porque elas querem benefício. Sim. Elas querem uma espiritualidade para beneficiar. Eu não estou indo adorar a Deus, estou indo buscar uma recompensa. É isso aí. Então, assim, hoje está vivendo um tempo assim. Por isso que as críticas são fortes em relação a isso, essa questão da questão de consumidor. Sim. Então, eu chego na igreja, eu quero ser recebido com um cafezinho. Eu chego na igreja, eu tenho que ter um lugar confortável. Sim. Eu chego na igreja, eu quero ter um som de qualidade. Eu quero ter uma iluminação. Tá percebendo? Porque eu sou um contribuinte, eu sou um dizimista, eu vou entrar nesse assunto assim, tá? Eu sou um dizimista, eu sou um contribuinte, então agora eu quero ter um melhor banheiro, igual de shopping. Então, olha só como é que os valores estão totalmente invertidos, né? Então, quando você chega nas muitas dessas megas igrejas, você encontra tudo isso. Eu posso até complementar o que você está falando? Sim. Lá em São Paulo tem uma igreja, talvez algumas pessoas já conheçam, em que agora existe a área VIP para os fiéis. Eita. É uma mega igreja, quem quiser pode pesquisar aí na internet que vai achar, até uma influenciadora esteve lá, mostrou como que é a área VIP. A entrada na igreja não é pelo mesmo local que os outros membros passam, é uma área exclusiva. Por quê? Isso que o Rafael falou de consumir é o que muitas entidades estão fazendo. Elas estão buscando a exclusividade. Então, só para a gente entender
Por que muita gente tem um iPhone? Por que muita gente busca ter um iPhone? É porque ele é o melhor celular do mundo? É porque ele é o único celular capaz de fazer algo que nenhum outro faz? Não. É porque o iPhone te coloca numa posição social de status. Então ele faz você não ser só mais uma pessoa. Ele mostra que você tem um poder econômico, ainda que você não tenha. Então muita gente busca isso para ter essa mesma sensação de pertencimento. Eu pertenço a uma classe. Então, essas igrejas estão fazendo isso também. Quando pega aí a questão de utilizar a palavra church, é para justamente separar uma pobre igrejinha de algo grandioso. Uma pessoa que frequenta um lugar ruim, vamos dizer assim, como um restaurante que a gente julga, esse restaurante é ruim porque ele não é como um Outback da vida, por exemplo. Então, a igreja ela faz essa mesma dinâmica. E aí ela busca fazer com que você se sinta pertencente a um outro grupo, a uma outra coisa, que inclusive é comum ver em algumas denominações, essa ideia de menosprezar aquela outra igreja, vamos dizer a igreja tradicional, como se fosse inferior. E se você for olhar essas igrejas, elas são cada vez mais vazias. Mas será que elas são vazias porque não tem Espírito Santo ou porque as pessoas estão procurando pertencer a algo? Isso é importante que você está falando, está tocando numa área assim, delicada, né? Porque há estudos que estão já apontando que as pessoas que estão dentro dessas megas igrejas, né, igrejas, empresas, vamos dizer assim, que até 2032, se eu não me engano, muitas dessas pessoas, né, principalmente dentro das igrejas neopentecostais, elas vão retornar às igrejas tradicionais. Eu vou te dizer o porquê. Então vamos lá. Porque isso é muito interessante, a gente falar sobre isso, porque essa geração que nasce, né, dentro desse ambiente já de imersão, já preparado, né? Então essas crianças, adolescentes e jovens, eles já olham para igrejas tradicionais, né, que não tem toda essa estrutura, como careta, como que não é uma igreja, que Deus não pode estar lá, porque as pessoas são frias, as pessoas usam roupas inadequadas, não estão dentro de um grupo, do glamour, na verdade, porque hoje buscam glamour também. Então a gente percebe isso, mas a gente não pode deixar de falar aqui que nós estamos falando de a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, né, onde Cristo é o cabeça. E a gente tem que entender que uma igreja, ela se sustenta pela palavra. O que sustenta uma igreja é a palavra de Deus. Então, a palavra está sendo pregada de forma fiel às escrituras, aquilo ali vai gerar, vai preencher, o vazio no coração, da alma daquela pessoa. Então, essa é a intenção da igreja, pregar o evangelho. A estrutura, ela pode ajudar, e assim, ela pode potencializar isso. Se não for de uma forma intencional ou maldosa, ela pode ajudar. Não estou falando que você não pode botar uma iluminação. Você pode. Lá na igreja a gente tem uma iluminação bem básica. Mas, por exemplo... não usar isso para outro objetivo. Isso. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na hora da comunhão. Né? Eu já fui em algumas igrejas que na hora que eu vou falar com a pessoa do lado, não estou nem conseguindo enxergar a pessoa. Eu tenho que ficar fazendo assim para poder entender. Eu não consigo olhar o rosto do meu irmão que está do meu lado, porque está tudo escuro. Então lá na igreja a gente tem uma meia luz, né? E aí a gente, na hora da comunhão, eu faço questão, acende a luz. Na hora da pregação, acende a luz. É luz clara, entendeu? Porque a gente está perdendo a percepção do outro. Então, muitas pessoas, em determinados momentos, nessas megas igrejas, pensam assim, cara, de fato eu não pertenço aqui, eu não conheço ninguém, não me relaciono com ninguém. Algumas igrejas têm a questão dos pequenos grupos que participam, tudo bem e tal, mas a grande maioria não tem, e aí ficam, né, não tem essa questão de relacionamento, porque o cristianismo, ele gera um relacionamento. Cristo se relacionava com as pessoas. Essa é a intenção do cristianismo. A intenção, a essência. É aproximar, é buscar, é trazer para perto, não separar. Então a gente percebe que esse movimento, né, de glamour, ele vai chegar num pico que não tem mais para onde ir. E aí as pessoas vão perceber, poxa, realmente, eu estou vazio. Eu passo parte de uma igreja, eu faço, né, tenho uma espiritualidade, mas eu estou vazio o tempo todo. Sempre. Aí a gente percebe, né, não sei se você aí concorda, comenta aí, esses cristãos, né, pessoas que se dizem crentes evangélicas, né, estou falando aqui do nicho evangélico, que vivem uma espiritualidade de altos e baixos. Então sempre, né, estou no ápice e daqui a pouco estou lá embaixo.
E aí, né, são suscetíveis à depressão, ansiedade, crise. Então, essa espiritualidade não está assim, bem resolvida. Não está, de fato, não está sendo desenvolvida na prática da vida. Né? Então, eu vou domingo, consumo, e aí o culto hoje foi mega power. Tudo aí vai falando inglês lá do lado. E aí, chega segunda-feira, primeiro problema, a pessoa... Né, então... Pois é, eu vou entrar numa questão agora antropológica e social. Né? Quem tiver dúvida, pode pesquisar aí o número de igrejas, tá? Em lugares mais pobres, né? Dentro do Brasil, é comum você visitar um bairrozinho mais pobre, onde você vai ver muitas igrejas. Em cada esquina você vai ver uma igreja. E, óbvio, existem sim igrejas em que estão levando Cristo, buscando isso, e existem outras que querem apenas o crescimento. E dentro desse nicho rico e tudo mais, milionários, sempre foram muito poucas essas igrejas. E uma igreja, um modelo tradicional, não entra num nicho rico. Então, essas mega igrejas, elas começaram a surgir nesse nicho rico. Então, essa ideia do pertencimento, ela vem disso. Aquela pessoa frequenta aquela igreja. Então, algumas outras começaram a se adaptar para buscar aqui, onde a gente está, esse grupo de pessoas e trazer para elas também a ideia de pertencerem a algo que a gente oferece. Como eu falei, essa lá de Alphaville, em São Paulo, ela tem uma área VIP. Então, imagina dentro de uma igreja pessoas que não se misturam, que não podem estar uma ao lado da outra. O que, pelo que eu sei dentro do cristianismo, isso não existe. Né? Cristo não veio para separar, não veio para dizer você é melhor do que esse, veio dizer que todo mundo é igual. Né? Então ele veio pregar isso. Então essas igrejas estão pregando algo completamente diferente. A justificativa é porque pessoas influentes precisam da privacidade, elas precisam adorar a fé delas sem ser interrompidas. Incomodadas. Né? Isso não é surreal, verdade. É surreal. Né? Isso aí é algo... Não funciona assim. Você que está assistindo aí, está ouvindo, coloque no seu comentário, você é a favor da área VIP? Eu sou extremamente crítico em relação a isso. Tá? A gente pode até depois, num próximo episódio, trazer um convidado para a gente poder falar dessa questão mais profundamente. Mas eu sou incomodado, inclusive, por exemplo, tem um evento na igreja, se tem cadeira reservada. Entendeu? Eu já sou incomodado, eu já fico incomodado. Eu fui numa igreja aqui em Itaboraí, de um grande amigo, e foi no dia da inauguração da igreja. A igreja estava cheia e ele reservou algumas cadeiras para pastores amigos dele. Entendeu? Assim, legal. Não foram muitas cadeiras, mas meus amigos pastores e tal. Às vezes me incomoda esse título, né? Porque agora eu sou pastor, eu tenho agora autoridade, liberdade, agora eu sou um ser superior, entendeu? E eu me senti incomodado, mas eu fui lá, porque ele me chamou carinho, sentei lá quando eu cheguei na porta, já me levaram até lá e foi super legal. Mas eu tenho dificuldade, porque eu entendo que nós somos todos iguais. Você está indo contra a premissa do cristianismo. Porque a área VIP está dentro dessa questão aí que a gente está falando do assunto da dopamina, da questão do prazer, e envolve isso também. Eu me sentir importante, me sentir diferente. Porque quando você fala em pertencer, é importante as pessoas entenderem isso, nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento a uma família espiritual, a uma igreja. Só fazendo uma observação, isso é uma questão humana. Tanto que durante a fase da adolescência é a fase mais conturbada dos adolescentes, porque eles precisam pertencer a algo. Você não pertence mais à classe de criança, porque você não é mais criança. Você não pertence a uma classe adulta, porque você não é adulto. Então ele está perdido. E ele vai procurar outros grupos. Ele vai migrar de uma pessoa que gosta de rock para o funk. Ele vai encontrar a turma dele, porque isso é natural, isso é biológico nosso. A gente precisa pertencer a algo. Isso é biológico. Verdade. E dentro dessa fala sua de pertencimento, eu questiono e eu coloco aí para a galera que está assistindo e ouvindo, esse pertencimento, ele é no sentido de pertencer a uma família espiritual com um propósito específico, ou você pertence a um clube social. Você está indo num clube no qual você faz parte e você é um consumidor. Ou você faz parte de uma missão, porque ser cristão, ser evangélico, faz parte, fazer parte de uma missão.
Nós temos uma missão que é pregar o amor, espalhar o evangelho, a mensagem de Cristo, que é uma mensagem que agrega, uma mensagem que confronta, sim, que ela confronta, não é uma mensagem só paz e amor, ok? O evangelho, ele a palavra, ela corta, né? Ela vai confrontar as pessoas, o ser humano, no seu comportamento, mas é algo que sempre respeita, que valoriza o amor. Então, muitas das vezes, essa questão do consumismo tem passado do limite, né? E eu fico preocupado porque eu vejo algumas igrejas tradicionais, vamos dizer assim, ficando meio preocupadas em trazer essa galera de volta e fazendo da mesma forma. Exatamente. Se transformando naquilo que elas criticam e eu acho que falam que é errado. Então, assim... desculpa, vale até pensar também qual que é a preocupação dessa igreja. Será que ela está preocupada realmente com a tua espiritualidade? Será que ela está preocupada realmente em fazer você atingir algo? Ou quando ela se molda, quando ela se modifica, ela está só preocupada num número? No crescimento, né? Se é um crescimento saudável, exatamente, espiritual, é um crescimento de pessoas. Eu falo assim, minha igreja tem 5 mil membros. Isso aí. Entendeu? Mas desses 5 mil membros, quantos realmente são cristãos, estão fazendo a diferença na sociedade? Então a gente mede a nossa espiritualidade não porque a gente vive no domingo, mas porque a gente executa, né? Que a gente pratica na segunda-feira. Então a gente percebe que tem essa questão muito complicada. Na postagem aqui, depois eu li os comentários, assim, as pessoas, elas... botou na rede social, né? Você está sujeito às opiniões, né? A gente está vivendo num tempo de especialistas, né? Sim. Pessoas que nunca estudaram nada e são especialistas em tudo. Então, a gente está num tempo assim. Então, a gente percebe... E isso acontece também pelo pertencimento, tá? Se eu digo, se eu falo, eu pertenço a esse grupo que sabe. Mesmo que eu não saiba do que eu estou falando. Mas se eu concordo, se eu digo uma opinião, é porque eu pertenço a um grupo de sábios. Então, essa ideia do pertencimento, ela está em qualquer lugar. Tá? Então, ninguém quer ficar de fora. Por isso que todo mundo sempre traz uma opinião. E, geralmente, essa opinião ela é vazia. Porque ela só está reproduzindo algo que ela ouviu de alguém e ela acha que é certo. Ela não tem base para sustentar aquilo que ela está falando. Por isso que é bom a gente evitar discussões. Não, é um evento. É um tempo difícil, né? Vamos dizer assim. A tecnologia, ela veio, né? Hoje, assim, a gente tem muitos teólogos aí, muitos pastores de internet, né, que escutam podcast, não é o nosso não, tá, gente? Mas escutam podcast e a gente sempre incentiva a questão do estudo, de você pesquisar, de você pegar a fonte, né? De você pertencer a uma igreja, de você ter um pastor, amigo, para você conversar, tirar suas dúvidas, porque a gente vai percebendo que há uma intencionalidade de manipular mesmo, de trazer. E assim... É usar o que é biológico contra a pessoa, a favor de outra coisa. E a gente está vivendo num tempo muito triste, eu falo isso com tristeza no coração, de muita competitividade. A igreja competindo com outra, dentro de um raio de territorial, geográfico pequeno. Então, assim, aquilo que a gente falou, né? Eu chego numa igreja, eu não me sinto à vontade ali, porque eu sou um consumidor, então eu vou para outra que vai me oferecer algo melhor. E lá eu me sinto mais à vontade, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado isso. Então você fazer parte de uma família espiritual, de uma comunidade de fé, é você se entregar totalmente ali naquela missão, é você se entregar e viver realmente uma vida de fé, né? Eu penso assim, dessa forma. De uma forma simples, de uma forma humilde, entendendo que você está nós estamos, né, em processo de crescimento, de aprendizado o tempo todo. Ninguém sabe tudo, ninguém é o melhor de todos. E nem queira saber tudo. Nem queira saber tudo, né? Vamos dizer assim. Então, ser o dono da verdade. Então, assim, essa conversa, para esse primeiro episódio aqui no estúdio Prosperamente, trazer esse alerta. Né, trazer esse alerta, porque você pode estar dentro de uma mega igreja, de uma church, e vivendo sua espiritualidade lá, ó, show de bola, perfeito, tá tudo bem. Mas o nosso alerta, a nossa reflexão é que você não seja manipulado. É você se questionar, eu realmente estou aqui cheio do Espírito Santo ou eu estou cheio de dopamina? E só para complementar aqui o que você falou que em breve as pessoas vão voltar, e sim, essas pessoas vão voltar pelo seguinte, quando eu falo a questão do vício, uma pessoa que começa usando uma droga, vamos imaginar, sei lá, maconha, não sou
a favor nem contra, cada um faz o que quiser, mas uma pessoa começa fumando um cigarrinho de maconha, ela começa fumando para ter uma experiência legal, tem esse boom de dopamina, faz a pessoa querer mais e ela vai buscar. Então, vai chegar um momento em que esse não é mais suficiente. Ela vai precisar de 2, 3, vários ao longo do dia. Às vezes vai chegar um momento em que essa droga já não é mais o suficiente, ela vai precisar de outras drogas. Então, quando a gente está falando sobre a questão da dopamina dentro da igreja, é isso que vai acontecer. Eu vou estar numa igreja A, aonde já esgotou a extração de dopamina, e eu vou procurar alguma outra aonde vá liberar essa dopamina. Então, um movimento que vai acontecer é pessoas migrando constantemente entre essas igrejas e chegar no final, elas retornando talvez quando elas se derem conta que elas estão vazias. E elas vão se distanciar da igreja, não porque elas estão se distanciando de Cristo, porque na verdade elas nunca estiveram próximas, elas sempre estiveram distantes, elas estavam só na dopamina. Então essa busca ela vai ser cada vez mais constante, porque essas igrejas não vão conseguir extrair cada vez mais a dopamina, porque vai chegar um limite onde ela fala, a gente não tem mais o que fazer, e aí essa pessoa vai sair dali vazia, vai se questionar, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Você citou a questão da depressão. Eu atendo muitos pacientes que são cristãos, católicos, evangélicos, entre diversas religiões, e é uma coisa que acontece sim, tá? Então, uma outra coisa que eu falo para todo mundo, a gente precisa cuidar do corpo físico, da mente e da espiritualidade. Básico para a gente conseguir viver uma vida com qualidade. Então, quando essas pessoas já não têm mais essa dopamina, aí vai vir a parte ruim, que é ela questionar o que aconteceu. Deus esqueceu de mim? Eu estou aqui tantos anos seguindo essa igreja, vindo, participo do culto todo domingo, mas eu não estou sentindo que parece que Deus esqueceu de mim. Será que ele realmente esqueceu? Você nunca falou com ele, você nunca esteve ali do lado dele. A gente vive nesse tempo, né, de crentes nominais. Né, nominais e dominicais. Sim. Né? Então, é algo muito triste, né? Mas a gente vai seguindo, né? A gente vai pregando o evangelho, vai sinalizando o reino, né? De alguma forma, trazendo reflexões importantes para que essas pessoas se desenvolvam, né? E você tocou um ponto muito, muito sério, muito importante, e que são essas pessoas que estão na igreja, fazem parte, vivem essa dopamina, esse prazer, essa sensação, que é tudo muito sensorial, né? E visual, muito questão visual, e elas, na verdade, estão vazias. E, na verdade, nunca tiveram encontro com Cristo. Sim. Esse é o ponto para mim. É um ponto que muitas pessoas elas não são convertidas. Elas são convencidas. Elas são convencidas e fazem parte e se sentem pertencentes a um lugar. Mas, de fato, é por isso que a minha questão, a minha crítica é a sociedade ao nosso redor. Se uma sociedade é cristã e não tem mudança, não tem abaixo... Quando fala de, por exemplo, você já ouviu muito essa palavra, né? Nós estamos vivendo um avivamento, não sei o quê. Aleluia, glória, avivamento. Mas avivamento, na verdade, na história da igreja, ele gerou numa sociedade uma transformação. O que é transformação numa sociedade? Vai abaixar o índice de criminalidade, entendeu? Vai abaixar. Corrupção. Então, cristãos honestos participando da política para poder realmente fazer a política que ajude o próximo. Então, há uma transformação daquele lugar. Até antropologicamente falando, sem a constituição da igreja, a gente estaria vivendo um mundo de brutos. Se eu quisesse a tua casa, eu ia lá e te matava, porque não tem o que é o certo, o que é o errado. Então a igreja ela vem com um papel fundamental para justamente ajudar isso. A gente fala isso, né? Que se está ruim, né, sob a direção de Deus e no comando dele, que nós acreditamos que ele é soberano e está... Imagina numa sociedade que vive totalmente sem Deus. Tire Deus, né? É um caos total. Sim. É um caos total. A Bíblia ela é base da Constituição, né? De países, de sociedades. Então, em muitos lugares é uma regra moral realmente de convivência e de comportamento. Então, a Bíblia ela é importantíssima, a palavra de Deus. Mas isso vai ficar assunto para outra conversa. Exatamente. Eu gostaria de indicar aqui, esse livro aqui, deixar aqui para a galera, é um livro do Jonas Madureira,
esse aqui é um livro que todo crente, né, não pode passar essa vida sem ler, tá ok? É um livro denso. Pegou aí, produção? Obrigado. Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que ele vai falar aqui dessa questão da fé e da razão, que é uma discussão, né, muito longa, mas ele vai citar aqui que a fé, que a inteligência humilhada, ela precisa se ajoelhar diante da fé. Então a gente não pode viver os dois extremos, né? Viver somente na questão da espiritualidade, da experiência e deixar a razão de lado. E a gente também não pode ser muito racionalista, viver só na razão e colocar a experiência, a fé de lado. Ele vai falar que existe um ponto de equilíbrio, que a gente possa fazer isso. A gente está falando aqui sobre isso, da gente exaltar a fé no sentido de que você tem a sua experiência com Deus, mas que você também use a razão. O que eu falei, é cuidar do corpo, mente e espiritualidade. Exatamente. Se você acredita que tudo é Deus, você vai morrer porque você vai estar doente acreditando que Deus é que vai te curar. Se você está com uma depressão, você vai achar que é falta de Deus, por isso que você está assim. Né? Então, ter um equilíbrio de todas essas partes. Porque aí sim a gente vai conseguir viver de uma forma saudável. É o equilíbrio. Ok? Muito obrigado. A gente já vai encerrar esse episódio. A gente está muito feliz de participar, de ter a sua participação com a gente. Eu agradeço. Espero que seja a primeira de muitas, né? A gente está vivendo esse novo tempo, essa nova etapa aqui no podcast Sinalizando o Reino, com essa parceria aí com Prosperamente. E a gente está muito feliz de trazer pessoas, né, capacitadas, pessoas equilibradas, sensatas na sua fala. E a gente preza muito por isso, pelo diálogo. Né, o podcast que eu acompanho muito, que é Rodrigo Bibo, né, do Bible Talk, ele falou algo muito interessante. Quando a gente constrói muros, a gente não consegue ver a necessidade do outro. Exatamente. A gente se isola. Né, e eu tenho visto muito isso dentro da própria igreja. Né? As pessoas se isolam naquilo que elas acham que é certo e não conseguem ter diálogo, conversas com outras religiões, com outras denominações. Então, ao invés de a gente construir esses muros, né, que impedem a gente enxergar o outro, a gente construi cercas. Cercas são mais fáceis de você atravessar para o outro lado. Eu diria, derruba um muro e constrói uma ponte. É isso aí. Então, assim, você olhar no olho do outro, você ter humildade de reconhecer quando você está errado e mudar a sua trajetória, a sua rota. Achei isso muito importante, a gente ter sempre essa humildade. Eu prezo muito por isso, por a humildade. E a gente reconhecer o valor do outro e a gente viver uma comunidade de fé e que a gente viva um tempo de unidade. Eu tenho lutado, eu sou uma voz aí, o pessoal que gosta muito dessa palavra, né? Eu não gosto, uma voz profética, né? Em Itaboraí, de unidade das igrejas, né? De a gente viver essa unidade de fato. Porque parece muitas das vezes que vivemos em nichos, em ilhas isoladas, né? Igreja tal, denominação tal, não fala com denominação tal, tem problema tal. E eu prezo muito pela unidade. Na última conferência Sinalizando o Reino, a gente falou sobre unidade. Então, a gente falou 3 dias sobre unidade. Como que a gente pode ser unido? E Jesus, quando orou para os discípulos, lá em João capítulo 17, ele falou que a nossa unidade, ela vai mostrar para o mundo, vai testemunhar que nós somos de Cristo. Então, ao invés de a gente buscar o debate, o cisma, a separação, a ruptura, a gente buscar a unidade naquilo que a gente realmente crê, na nossa crença. Então, esse episódio específico é um episódio de trazer essa reflexão de se você tem vivido realmente uma vida de adorador, de adoração, que gera também uma dopamina, um prazer. Nós precisamos ter o prazer em Cristo. Isso vai acontecer, mas será que está vindo pelo Espírito Santo ou por uma experiência pensada? Uma experiência moldada para você ter essa ideia de que você está tendo uma experiência espiritual. É isso aí. Então a ideia é essa, a gente trazer essa reflexão. Agradecer ao Adriano, agradecer aqui ao estúdio Prosperamente, a Yasmin que está ali na produção, né, Yasmin? Obrigado. Agradecer a você que está com a gente, que ficou com a gente até esse tempo todo aqui, que você possa ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Você que é crente, você que é cristão, faz parte de uma igreja, que você continue sinalizando o reino de Deus. O que é sinalizar o reino de Deus? É você colocar em prática aquilo que você vive. É você sinalizar os valores do reino, o amor, a justiça, a paz, a alegria.
você fazer realmente a diferença nesse mundo que está tão ruim, que está vivendo um caos, que está vivendo um tempo muito difícil. Então, sinalize o reino de Deus com a sua simplicidade, na sua profundidade, que você seja realmente um sinal do reino. Esse é o propósito desse podcast, do nosso ministério, do nosso projeto, ok? Então fica aí o convite para os próximos episódios. E eu gostaria que o Adriano deixasse aí suas considerações finais. Pois é. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Conversa e vai eu vou passando. deixar só um questionamento que eu uso, inclusive, lá no meu consultório com as sessões de terapia. Se você está em uma dessas igrejas imersivas e você tem toda essa experiência, faz o seguinte questionamento. Quando eu estou fora dessa igreja, quando eu estou em casa, no silêncio, quando eu estou passando por um momento difícil, eu consigo sentir esse Espírito Santo dentro de mim? Se a resposta for não, se esse Espírito Santo ele só te preenche quando você está dentro dessas igrejas, vale você refletir se você está crescendo a sua espiritualidade ou se você só está vivendo uma experiência com dopamina. Então, essa é a minha dica aí para todo mundo que segue, seja qual for a religião, tá? Mas principalmente isso. Se questiona, porque o que a gente está falando aqui não precisa ser aceito como uma verdade absoluta. A gente está falando sobre pontos que são científicos, mas nada melhor do que você ter o seu próprio questionamento. Será que realmente eu estou vivendo a minha espiritualidade, o evangelho da forma que é? Será que eu separando ali uma área VIP, eu estou seguindo o exemplo de Cristo? Então, é só você se questionar sobre as suas práticas e as suas experiências, tá? Então, agradecer aqui o Rafael pelo convite, espero voltar outras vezes aqui também. Amém. E pode contar comigo a hora que precisar, que eu estou aqui. Nunca para destruir, e sim para complementar e somar. Facilitar, né? Exatamente. Nós estamos aqui para facilitar a vida do outro, né? O mundo já está tão cheio de pessoas querendo destruir e dificultar a vida do outro. Então a gente procura sempre facilitar, sempre andar junto, né? A gente toma um café, aí a gente vai treinar junto, e tira foto, e brinca, se diverte. Acho que a gente está precisando mais disso, viver uma vida mais leve. Acho que as pessoas estão muito tensas, sim. As pessoas estão se cobrando demais e esquecendo da simplicidade da vida, né? Então, sim. A gente está vivendo um tempo assim, né? As pessoas muito cobradas, respeitar, né? As diferenças. Rafael é pastor, eu não sou evangélico, eu estou aqui, a gente crê no mesmo lugar, a gente se respeita, né? Então, assim, cada um tem a sua ideia, seja política, religiosa, e cada um respeitar o limite do outro. Isso é o que precisa acontecer, independente de denominação. Respeito, compreensão, e ninguém invade o espaço de ninguém. É isso aí. Adrianão, obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigado. Até o próximo podcast. E você que está aí, se inscreveu no canal, compartilha aí esse episódio, nos ajude, e que Deus abençoe a sua vida e continue sendo um sinal do reino onde você for.